Quanto tempo, meses ou anos, vocês acham ideal para saber se o investimento em FII e ação foi acertado? Muito bom. Arthur, aqui é o seguinte, você está olhando da ótica de quem passou pelo investimento e no final dele você está avaliando se ele foi ou não acertado. O que a boa prática diz é o seguinte, antes de você entrar naquele investimento, você vai fazer uma continha chamada de taxa interna de retorno, você vai fazer a comparação com pares, você vai fazer análise do prêmio de risco, você vai considerar isso tudo antes de entrar, e durante esse investimento você vai fazer o acompanhamento dessas suas elucubrações, dessas variáveis que você colocou no início do investimento, não depois. Por quê? Se você deixa para olhar o depois, pode ser que você esqueça de uma coisa chamada de custo de carrego e do custo de oportunidade. Você vai ficar olhando, esperando aquilo performar. Não, comprei isso aqui porque talvez você está indo para o lado da aposta e não para o lado do investimento. Então, você olha o investimento pelo potencial que ele tem de atingir um objetivo que você quer. Então, por exemplo, se você olhar o fundo imobiliário pela métrica de crescimento do valor de cota, simplesmente pelo valor de cota, ele vai ser um investimento mais ou menos quando comparado com outro investimento de crescimento. Por exemplo, comparação com o fundo imobiliário. Uma ação pode dobrar de tamanho de valor, né, de valor nominal da cota, enquanto a cota de fundo imobiliário vai se mantendo ali. Né? Você vai comparar um fundo de recebíveis que vai se manter sempre distribuindo tudo e não crescendo quase muita coisa, e um outro fundo que ele foi aumentando o patrimônio dele e ele foi crescendo o valor de cota. Então você tem sempre que ter um referencial para saber se aquilo foi ou não um bom negócio, que é o seu benchmark. E você vai buscar, a partir daquele benchmark, quer dizer, eu quero ter aqui uma carteira que me gere inflação mais 6, inflação mais 8, que é o seu prêmio de risco, inflação mais 10. Você vai buscar ativos que têm aquela característica, ponderar com o seu risco, montar o seu portfólio da partida. E avaliar isso ao longo do tempo. Não adianta hoje você fechar os olhos, fazer uma diversificação inocente e falar assim, ó, para quem não sabe para onde vai, até o ônibus errado está valendo, não é uma ideia muito boa. Porque você pode terminar num lugar em que você perdeu a oportunidade durante muito tempo de investir em coisas melhores, tá? Então, o ponto de vista de análise do investimento não é no final ou durante ele, é antes. Concorda comigo, meu amigo China? Concordo, não. Quando você vai investir em alguma coisa, você espera que no futuro ele te dê um determinado retorno, né? Que é o que o Elon falou, é o benchmark, ou alguma coisa parecida. Então, se eu invisto em fundo imobiliário, eu sei que o setor de logística ele tem um dividend yield médio, né, sei lá, de 7% ao ano, mas que tem a valorização próxima ali, talvez um pouco mais ou um pouco menos do que junto com a inflação. Então, eu vou somar isso aí, a inflação é 5, mais o 7 dá 12. Então, eu tenho um rendimento próximo a 12% investindo em fundo imobiliário de logística, digamos. Eu quero investir em ações, eu tenho lá empresas que eu vou olhar, tem ROI, que tem algumas métricas, eu falo, poxa, o retorno esperado disso aqui é tanto. Né? Então, eu vou investir uma parte nisso aqui também. E você vai acompanhando com o tempo. O interessante é, quando você chegar num determinado futuro, você fala, poxa, essa empresa não entregou o resultado que eu queria, tá, beleza. Por quê? Porque aconteceu isso, isso e aquilo. Mas esse resultado, ele vai vir, né? Você continua com o investimento. Não, essa empresa não era o que eu pensava, aconteceu uma outra coisa, entrou uma outra empresa, teve uma canetada do governo, não sei o quê. Não, esse investimento ele não deu certo. Aí eu vou me desfazer desse investimento. Por quê? Porque não adianta você ficar carregando alguma coisa, esperando que empate, que não sei o quê, né? Tentando recuperar dinheiro, porque você vai acabar tendo um custo de oportunidade muito alto, né? Você poderia estar com aquele dinheiro investido em uma coisa melhor. Então, muitas vezes a gente faz prejuízo, né? Você faz prejuízo e anota ali, e esse prejuízo é bom, né? Esse prejuízo ele ensina bastante para a gente. E é engraçado que aqui no Brasil você pode, né, que é uma grande vantagem do Brasil com relação aos Estados Unidos. Aqui você teve prejuízo numa operação, você foi lá, anotou o prejuízo na operação, colocou lá e você vai compensar quando você tiver lucro. Né? Então, assim, é o ganha-ganha muito bacana. Você ganhou experiência, tomei um prejuízo aqui porque investi num negócio que eu não conhecia, anotei o prejuízo aqui, tá lá. Agora, essa outra empresa que eu tive lucro, né? Mas ela começou a ficar ruim, eu tenho que me desfazer do negócio, mas vendi com lucro. Aí eu vou abater, né, esse lucro aí no prejuízo que eu tive.
Então, o negócio é você ir acompanhando, né? Então, ter essa questão de acompanhamento, ver se o rendimento, né, que você esperava era aquilo mesmo, e se as perspectivas são boas ainda para aquele negócio, seja um fundo imobiliário, seja uma ação, seja qualquer tipo de ativo que for.